Com Cynthia sendo declarada culpada por todo o incidente na escola e sendo levada à sentença de morte, Arthur acaba tendo seus direitos como mago revogado, por ser considerado uma ameaça em grande escala para todos os demais reinos. Mas mesmo recebendo essa sentença, o nosso prota sabe que não está sozinho, e a partir de agora, a desgraça começa! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 146 de The Beginning of the End. Sim, pessoal, vamos falar sobre esse capítulo que é o primeiro capítulo que me bateu uma vontadezinha de ler a novel. Vamos ver até quando eu vou ficar realmente sendo, como diz a palavra? Como eu vou ficar sendo tentado para ler a novel até realmente ter todo esse conhecimento em minhas mãos, porque realmente eu fiquei curioso, tem muita desgraça acontecendo nesse capítulo. E se você realmente está empolgado com tudo isso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Estamos quase lá, gente, quase batendo nossa meta de 100 mil, então já se inscreve aí e fortalece o Geek Brasil cada vez mais. Vamos lá, né? A gente tem bastante contextos relacionados aqui, com foco completamente ali entre os reis, na verdade o rei e a rainha ali dos anões, né? Eu ia falar os reis dos anões, mas vamos ser logo direto, vamos falar aqui sobre o rei e a rainha dos anões. E eles estão meio que felizes por governar nessa época, onde anões, humanos e elfos podem cooperar, né? Uns com os outros, bem com aspas mesmo ali, né? Porque o rei realmente ali tá empolgado com o que pode vir daqui pra frente, com essa espécie de união ali entre as demais raças, né? Mais do que os humanos e também ali os anões, eles estão meio que juntos, né? Enquanto os elfos parece que estão meio que à mercê desse ele, né? Dessa força realmente que está revigorando por detrás dos comandantes ali das nações, né? Tanto dos humanos quanto também dos anões. Então tem essa aura, esse grande ele, essa repercussão que está acontecendo que nós ainda não sabemos quem é. O rei e a rainha então conversam sobre esse ele, né? Já que o rei até mesmo ali já deve ter comunicado ou falado alguma coisa sobre ele para a rainha. E o rei até mesmo falou que para ele, para o seu encontro ali com essa pessoa, com este ser, era como se ele fosse um deus. A sua força era tão grande que mesmo se comparando a grandes animais na qual ele caçou, mesmo se comparando ali a grandes guerreiros na qual ele lutou durante todo esse tempo, o rei, ele nunca havia encontrado uma pessoa como ele. Havia encontrado, parece até mesmo que eu tô falando ele das meninas superpoderosas, né? Mas ele nunca havia encontrado essa pessoa, este ser de tão forte que era. Uma pessoa ali como esse ser de tão forte que ele era. E aí ele realmente conseguiu se comparar, ou realmente conseguiu comparar ali essa pessoa como se fosse realmente um deus. O rei e a rainha lembram ali das vacas magras na qual viveram, mas o rei parece esconder algumas coisas, né? Parece que realmente teve ali algumas consequências, não sei se é na época de que ele era solteiro, não sei se na época depois que ele já havia casado realmente com a rainha, mas rolou ali uma traição, rolou ali realmente alguma coisa, ou ele traiu a rainha com uma outra pessoa, ou ele traiu outra pessoa e essa outra pessoa danificou o seu núcleo mágico, né? Acabou danificando o seu núcleo mágico que não conseguiu ultrapassar do laranja dali em diante. Através dessa danificação, o rei não conseguiu ultrapassar outra cor mediante a esse caso aí, né, de que esse mago, sendo mais fraco do que ele, conseguiu danificar o seu núcleo. Bom, nos resumos ali das coisas, o rei é uma farsa, né? Tanto ali para a sua esposa quanto também para o seu povo, né? Meio que ele acabou criando ou assumindo as lanças para que elas pudessem lutar as suas batalhas, para que elas pudessem lutar ali as suas lutas. Mas uma informação interessante é que os anões vivem eternamente. Então,
misturando todos esses fatos de que as lanças estarão sempre ao lado do rei para manter ele seguro e basicamente dele, só ele conhecer realmente esse mistério, essa coisa sobre ele, como ele é o rei, provavelmente ele vai viver essa vida cheia de bonança para sempre. Pelo menos esse era o pensamento dele e da sua esposa mediante a este encontro. Então, quase no meio ali do vapo-vapo, alguém entra no salão matando um dos soldados com um terceiro olho bem no meio da testa. E ele está ali para remover 2 parasitas. Ele chama drasticamente tanto o rei quanto a rainha dos anões de parasitas. É que eu tenho que abrir uma aspa para vocês, porque os anões é a minha raça favorita, né? Os anões ali é onde tem o Senhor dos Anéis, em Hobbit, né? Tá chegando em Black Clover na velocidade de caramujo. E aí vê os anões sendo tratados dessa forma assim, né? De um jeito completamente escroto. Eu sei que os anões são mesquinhos, são avarentos, são soberbos ali nas histórias, né? Mas eu acho que o Turtle, ele extrapolou um pouquinho, né? Poderia fazer ali pelo menos o rei ou a rainha boa ali, né? Sendo ali um contexto, tendo uma personalidade, um caráter bom, né? Mas não, ele já afundou ali completamente ali na maldade os 2 personagens pra gente sentir raiva deles, né? Pra gente realmente sentir raiva. E quando a gente observa este ser com 3 olhos entrando dentro do lugar e matando até mesmo um dos soldados, dizendo que vai remover ali os parasitas, é que a coisa começa a pegar fogo. Mas, no meio daquela confusão, o Offred chega e salva os 2 de serem fulminados ali por este ser. Mesmo lutando bravamente, a lança é capaz de fazer nada. Até mesmo o mago de 3 olhos elogia ele pelo seu poder, mas ele acaba com o Offred sem nem cansar. Dessa vez, então, quem aparece para lutar contra ele e que dá um pouquinho mais de canseira é a lança dos anões Mika. Mas mesmo dando um pouquinho de canseira bem pequena assim, maior do que o Offred, acaba sendo derrotado facilmente, mesmo usando sua magia de gravidade, fazendo com que este ser enviado ficasse com um peso, com um corpo de 4 toneladas, né? E mesmo assim, chamando aquele poder de algo completamente inútil, fazendo realmente Mika pensar, caraca, como assim inútil? Como que você acha que o meu poder é inútil? Então a rainha revela que o nome ali do grande ele, que eles estão comentando durante todo o tempo, seu nome é Agrona, o Deus Todo-Poderoso do Novo Continente. O mesmo então acaba retrucando ali os 2 reis, que neste mundo não existem ali deuses, mas sim asuras. E aí que a gente começa a ter o entendimento de que a Sylvie pode ter ou pode alcançar um nível de poder absurdo, mesmo nível de poder absurdo que esse maluco, e ele é o vínculo ali do Arthur, né? A Sylvie é a vínculo ali do Arthur de uma forma inacreditável, e como a gente consegue ver como esse poder do Arthur apenas está começando a ser desenvolvido, né? Apenas está realmente sendo levado ao seu desenvolvimento de uma forma sem igual. E como esse poder pode chegar em um nível incalculável na forma como os 2 podem estar trabalhando juntos, né? Definitivamente, quando a Sylvie entender um pouco mais sobre os seus poderes, ou até mesmo quando a Sylvie passar a entender mais sobre suas habilidades, talvez ela não seja tão próxima, não queira se aproximar tanto assim do Arthur. Os reis então imploram por suas vidas de joelhos, e descobrimos que aquele que está na frente dos reis é como se fosse um aliado de Agrona, pelo menos é o que dá a entender, já que ele remete ali ao nome Agrona, quando está prestes a matar os reis, falando assim que o Agrona está escolhendo seus peões de qualquer forma, sem nem mesmo olhar quem eles são. Então, no final, é um massacre inacreditável. Esse emissário ali de Agrona dispara ali um laser do terceiro olho e executa tanto o rei quanto a rainha dos anões, né? O rei toma um disparo bem no meio do peito e a rainha morre também com um disparo no peito de uma forma cruel. E pelo que é demonstrado, pelo que a gente viu neste capítulo, é assim que se inicia o começo antes da desgraça.